Você já teve aquele momento assim na sua vida em que você entrou em desespero? Você já teve aquele momento assim na sua vida que você não sabia o que fazer, nem para onde ir? Você já entrou naquele momento na sua vida em que você fica meio assim desbaratinado? Você perde o rumo? Eu quero falar hoje com os irmãos sobre como a gente pode vencer esses dias de desesperança. Esses dias de desesperos são dias em que nós não conseguimos enxergar esperança. E tem um episódio que acontece com o Senhor Jesus Cristo e uma pessoa enfrentando um desespero. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, do verso de 12 a 16. Lucas 5, de 12 a 16. A palavra do Senhor nos diz assim. Todos acharam? Amém? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém. Não vá mostrar, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O Senhor abençoe a palavra dele aos nossos corações, amém? Como vencer dias de desesperanças? Nós estamos diante de um homem que está assim. Ser leproso naquela época, ele era obrigado por lei, por onde ele passasse, ele tinha que sair gritando: olha o amaldiçoado. Ele não poderia entrar nas vendas, ele não poderia residir na cidade. A lepra era a enfermidade mais contagiosa na época. E as pessoas, então, que adquiriam esse tipo de enfermidade, sofriam uma estigmatização muito grande. Agora, esse homem ouve as histórias de Jesus. E aqui é algo importante que eu e você possamos aprender sobre dias de desesperança. Esse homem sabe de uma notícia, sabe de alguém que tem esperança, de alguém que pode lhe restaurar a esperança, de alguém que pode intervir em sua vida desgraçada como era a vida desse leproso. A vida dele era tão ruim que nem o nome dele é mencionado. Essa história é mencionada nos outros evangelhos, no evangelho de Marcos e de Mateus. Mas ninguém registrou o nome desse homem, porque ele estava já passando pela vida, tão sem esperança, tão sem alegria, que ele começou a perceber que o que restara para ele era o fim de seus dias. Mas ele ouve a notícia. E aqui é algo que eu gostaria que você prestasse atenção. Nós vamos pontuar 6 perspectivas para que a gente aprenda a olhar para a vida. A primeira perspectiva, eu quero que você olhe então para esse homem que tem essa lepra. Esse homem que tem essa doença. Este homem então ouve a notícia de que existe alguém que pode lhe restaurar a sua vida e a sua sorte.
E ele então vai atrás de Jesus. Alguns estudiosos acreditam que esse episódio aconteceu logo após o Sermão da Montanha e que estimavam-se que já existia em torno de umas 500 a 600 pessoas que estavam seguindo a Jesus por onde ele passava. Esse homem, então, ele está passando, ele sabe que ele não pode estar ali naquela aglomeração, ele não pode penetrar ali onde Jesus, o Mestre, está, mas ele enfrenta isso, porque ele sabe quem tem a notícia, ele sabe quem tem a boa notícia, e então ele vai diante de Jesus, e para meu espanto, eu gostaria que você percebesse isso, ele vai e o que ele faz? Olha o texto. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Ele não chegou diante de Jesus, intimando Jesus: Jesus, por que você não me abençoa? Jesus, por que eu estou com essa doença? Jesus, por que o Senhor não está agindo na minha vida? Ele não chegou intimando Jesus. Ao contrário, ele chega diante de Jesus, o que ele faz? Ele se prostra. Ele, um moribundo, chega diante do Mestre e se prostra diante do Mestre. E a expressão que Lucas usa é uma expressão muito forte, rogou-lhe, no sentido de que ele faz um pedido suplicante a Jesus. Querido irmão e querida irmã, se nós queremos vencer os dias de desesperança, nós não podemos adquirir a síndrome de vitimização. Quem se vitimiza acha que sempre a culpa é dos outros, acha que sempre a culpa está nas outras coisas, e essa posição de vitimização, ela está destruindo vidas. Este homem, mesmo sofrendo e vivendo esse tipo de vida desgraçada, usa essa palavra forte mesmo, para que você seja capaz de entender que ele mesmo nessa condição miserável, ele ainda sabe que ele está diante de um homem que pode agir na vida dele. E o que ele pede? Se quiseres, podes purificar-me. O salmista nos fala que Deus se alegra com o coração quebrantado. Amém, irmãos? Por isso é estranho. Pessoas hoje que estão se aproximando da palavra de Deus, estão se aproximando e tentando se tornar cada vez mais pessoas heróicas, pessoas fortes. Não, querido, a posição que eu e você precisamos estar diante de Cristo e diante de Deus é prostrados, amém? Humilhe-se diante da onipotente mão de Deus, porque Ele vos exaltará no tempo certo. O autor de Hebreus nos registra esta pérola maravilhosa. A nossa posição nunca pode ser de vítima, a nossa posição precisa ser de pessoas humildes diante de Deus. Amém, irmãos? Você pode repetir isso comigo? A nossa posição não pode ser de vítima, mas de pessoas humildes diante de Jesus Cristo. Essa é a posição que eu e você precisamos adquirir. Quando nós adquirimos isso, nós promovemos dentro de nós libertação. Amém, irmãos? Libertação. Porque você vai diante de Deus e Deus, Ele tem todo o poder. Agora, percebam, ele ouviu de Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele enfrentou a multidão, e ele se prostrou diante de Jesus, e olha o que Jesus tem para ele. Verso 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Olha que coisa interessante isso. Olha que interessante isso. Você não poderia tocar uma pessoa leprosa.
Segundo as regras cerimoniais e de etiquetas dessa época, se você tocasse, você seria considerado também impuro. Jesus não simplesmente promove a cura para ele, como o médico dos médicos, ele promove também libertação. E a primeira libertação antes da cura é que ele o toca, porque Jesus não nos olha na perspectiva que a sociedade nos olha. A sociedade hoje nos olha na perspectiva do ter, na perspectiva do que você pode fazer por ele. Nós somos então hoje objetos dentro dessa sociedade. Nós somos então, cada vez mais as pessoas estão se objetificando, se tratam as suas relações como objetos. E pai e mãe, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Dentro de casa nós estamos tratando os nossos filhos como objetos. Os nossos filhos hoje em dia, nós tratamos eles como bonecos de porcelana. Nós cuidamos deles para que eles sejam felizes e eles não possam passar por nenhum tipo de problema. Tem pai e mãe que tem dificuldade de dizer não para o filho, tem pai e mãe que tem dificuldade de disciplinar filho, tem pai e mãe que acha que o filho não pode se frustrar, e eu quero te falar algo muito importante nessa manhã. Você está fazendo um desfavor para o seu filho. O seu filho precisa ser capaz de administrar suas próprias emoções. Ele precisa ser capaz de lidar com as suas frustrações. Porque senão, quando ele chegar lá na fase mais de começar a namorar, e ele tiver então algum problema de namoro, por exemplo, foi lá, um menino chama a menina para namorar, e a menina começa a namorar, mas a menina percebe que não tem a ver, e termina com ele. Aquele menino, o que ele é capaz de fazer? Infelizmente, eu presenciei isso nesses últimos 3 anos, por 3 vezes. Tiraram a própria vida. Porque os pais estão tratando os filhos como porcelanas. Não estão deixando os filhos lidarem com frustrações. Todos nós aqui somos meio parecidos na nossa identidade social. Eu também cresci debaixo de muita frustração. Eu tinha uma sandália que eu usava para ir para a escola e era a sandália que eu usava para fazer as coisas que eu tinha para fazer. Aquela famosa franciscana. Quantos aqui tiveram franciscana? Né? E quichute? Quantos usaram quichute? Eu também tinha quichute. Tem uns mais novos aqui que nem sabem do que a gente está falando. E isso formou o nosso caráter. As limitações que passamos formou os nossos caráteres. Porque não existe vida feliz 100%, querido irmão e querida irmã. Não existe. Se uma coisa você pode ter certeza na sua vida, é que você precisa lidar com frustrações. Com frustrações. É o que nós mais vamos lidar. Você acorda todos os dias, tem uma idealização de vida, mas todos os dias você lida com essa verdade da frustração. Como então podemos lidar com a frustração? Primeira questão que você precisa aprender a lidar com a frustração. A sua frustração só pode ser solucionada por Jesus Cristo, amém? É por Jesus Cristo. A sua esposa não tem condição disso, o seu marido não tem condição disso, o seu pai não vai conseguir, nem a sua mãe vai conseguir. Somente Jesus nos ajuda a vencer as nossas frustrações. Amém, irmãos? Diz isso comigo. Somente Jesus me ajuda a vencer as minhas frustrações. Somente Jesus. E como Jesus lida com a frustração deste homem, deste moribundo, ele estende a mão dele. Amém, irmãos? Porque nada pode impedir a graça de Deus sobre a sua vida. Nada. Nada. Esse homem não frequentava a sinagoga, esse homem não tinha família, esse homem estava fedendo, esse homem estava cheio de marcas, mas Jesus não o rejeitou. Este homem era frustrado, mas Jesus o tocou, Jesus o recebeu, Jesus o acolheu. E assim é o Jesus que está aqui nesta manhã. Ele está aqui para nos receber. Amém, irmãos?
receber as nossas vidas e nos curar de todas as nossas frustrações. Amém, irmãos? Jesus é capaz de curar todas as nossas frustrações. Ele é capaz de curar, mas Ele não vai eliminar as suas frustrações. Amém? Amém, irmãos? Ele não vai eliminar suas frustrações. Enquanto você estiver vivo aqui, a sua vida nunca vai ser plena. Nunca. A gente nunca vai ter 100% de alegria. O próprio poetinha Vinícius de Moraes, ele falava assim, que a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala ao sol. A felicidade passa. Aqui a felicidade é fugaz. Só que a gente hoje em dia, o que a gente está querendo? Correr atrás da felicidade. A gente quer ser feliz, a gente quer alegria, a gente quer prazer, não é assim? A gente é essa sociedade. Nunca se consumiu tantas drogas como se consome hoje. A Ambev foi uma das empresas que mais cresceram na Bolsa de Valores esse ano. Sabia? Sabe por quê? Porque nunca se consumiu tanto álcool como se consumiu agora nesse período da pandemia. Eles venderam muito mais. Eles faturaram este ano o que eles faturaram nos últimos 5 anos. Por quê? Porque nós estamos criando uma ilusão de que para a gente ser feliz, a gente precisa de algo. E eu quero te dizer nessa manhã, aquele que é capaz de preencher a tua vida e gerar em você verdadeira felicidade é Jesus Cristo, amém? É Jesus Cristo. Não se iluda com teu emprego, não se iluda com drogas, não se iluda com a vida do teu vizinho, não se iluda com a vida de ninguém. Saiba que aquele que morreu na cruz, Ele está de braços estendidos e Ele quer te tocar, e Ele quer te receber, Ele quer preencher a tua vida, mas Ele não vai eliminar as frustrações da tua vida. Guarda isso no teu coração, amém? Amém? Guarda isso. Isso para mim é palavra de sabedoria, é palavra de libertação para as nossas vidas. Ele virou e curou o rapaz da lepra. Sim? Sim ou não? Sim? Você acha que esse rapaz está plenamente satisfeito? Não. Porque a lepra deixa marcas. A lepra deixa marcas. Esse rapaz, ele vai se levantar dali. A gente não sabe se ele já perdeu algumas partes dos dedos, algumas partes dos braços, algumas partes das pernas, a gente não sabe. Por isso que Jesus disse para este menino, o terceiro ensino para ele. Jesus ordena para ele, olha, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Olha que coisa interessante isso. Jesus curou ele, sim ou não? Jesus restaurou ele, sim ou não? Jesus é suficiente, sim ou não? Por que Jesus manda ele para uma autoridade? Porque o sacerdote nessa época era como se fosse o médico do INSS hoje. Então hoje você sofre um acidente de trabalho, você tem que ir lá no médico do INSS e ele vai dar um laudo. Olha, ele tem que ficar afastado por 6 meses. Passou o período, vai lá, chega 6 meses, ele tem que voltar para a empresa, ir lá no INSS de novo, de repente ele fala assim, não estou bem para voltar, então você volta lá no médico do INSS, daí o médico do INSS fala para ele, tá bom, vou te dar mais 6 meses, você fica mais 6 meses afastado. Ele é a autoridade sanitária. O sacerdote nesta época, a autoridade sanitária, mais do que a autoridade sanitária, ele era juiz também do povo. Mais do que ser juiz também do povo e autoridade sanitária, ele era considerado também como se fosse o médico. Era ele que ia dizer se ele estava curado ou não estava curado. Tinha muito prestígio o sacerdote, sim ou não? Pastor hoje tem prestígio? Você fala hoje de pastor, o que as pessoas falam? Ah, ele é ladrão. Ah, ele é um desocupado. Mas nessa época não, o sacerdote tinha autoridade.
Por isso que ele fala, vai se apresentar ao sacerdote. Porque Jesus, ele não quer restaurar apenas a sua enfermidade. Ele quer restaurar a sua vida. Amém, irmãos? Ele precisava depois voltar para a vida. Por isso que uma das maiores formas de você identificar uma seita é quando essa seita tenta anular os seus relacionamentos familiares. Isso é uma identificação verdadeira de que você está vendo que é uma seita. Uma seita que fala que você não tem que cuidar do seu papai, da sua mamãe. Que o seu papai e a sua mamãe não estão falando coisas certas, foge, porque isso é seita herética dominada por demônios. Uma seita que quer virar e falar assim, olha, você tem que, para namorar, você tem que pedir para mim. Eu vou dizer se você pode namorar ou não. Isso é seita, é casa de demônios. É duro isso, pastor, que o senhor está falando? É verdade. Deus constituiu a primeira autoridade na sua vida, o seu papai e a sua mamãe, sim ou não? Não foi ele que te ensinou que se colocar o dedo na tomada, você vai levar choque? Você acha que isso não é importante, mas essa foi a maior sabedoria da sua vida, porque o seu papai e a sua mamãe ensinou você a como sobreviver neste mundo. E agora aparece um grupo religioso e acha que pode então dominar e fazer de você subserviência. Eu poderia muito bem aqui agora virar e puxar uma sardinha. Autoridade espiritual, você tem que respeitar a autoridade espiritual. Então se você quer pedir alguma coisa, vem aqui, Jesus está dizendo isso. Não, o contexto do texto é o seguinte, esse sacerdote, ele era uma pessoa, uma autoridade naquela época, que hoje os pastores não têm esse tipo de autoridade. Hoje os pastores têm outro tipo de autoridade. A nossa autoridade não é mais de comandar a vida das pessoas, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? O Espírito Santo ainda não havia sido dado, o Espírito Santo vai ser dado lá em Atos 1:8, como nós vimos no livro de Atos. E isso quer dizer para nós o seguinte, queridos irmãos, que Jesus está dizendo o seguinte, nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. Estava tendo uma aula lá na escola das meninas, e de repente uma professora soltou um palavrão na aula, e eu ouvi, o que é isso? Aí ela não se contentou e virou e falou um segundo palavrão. Aí eu falei, uai. Aí ela não se contentou ainda, repetiu de novo. Eu falei, uai. E ela estava falando do presidente. Algumas pessoas vão falar assim, o pastor é bolsonarista. Não, estou nem aí, o que você acha que eu sou? Não estou aqui para falar isso, mas estou querendo te dizer o seguinte, qualquer autoridade, professor, político, que fale mal hoje de uma autoridade que é constituída por Deus e que está lá porque Deus quis, e eu não sei por que está lá, e você também não sabe, a gente só vai saber disso quando chegar no céu. Nós precisamos ter posturas de cristãos, amém, irmãos? Hoje tem muita gente que está saindo das igrejas porque estão simplesmente assim, não vamos questionar tudo. Sim, vamos questionar tudo. Sou a favor disso, questione tudo. Mas não perca os teus princípios e os teus valores da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos respeitar as autoridades. Orar pelas autoridades que estão constituídas. É uma lição desse texto. Mas mais do que isso, nesse período de desesperança, aqui nós temos uma verdade profunda. Aquele que se humilhou diante de Cristo é capaz de se humilhar diante das pessoas, e aquele que se humilha diante de Cristo, Deus é capaz de exaltá-lo no tempo certo. Amém, irmãos? No tempo certo. Quem vai te elevar não são as suas forças. Cai na real isso hoje de manhã, tá bom? Grande problema das nossas frustrações e da nossa desesperança é porque a gente acredita demais em nós. Eu não estou querendo dizer que você não deva acreditar na sua força, na sua capacidade, não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo te dizer o seguinte, que o caminho da cura, o caminho da libertação está em confiar em Deus, confiar em Cristo, confiar na palavra de Deus. Jesus aqui, ele diz aqui o seguinte, vai lá e cumpra o que Moisés escreveu, não foi? Não foi isso? Ele questionou, mas isso não é atualizado para hoje.
Não, isso não está muito atualizado para hoje. A gente precisa atualizar isso que está sendo dito. Não, querido irmão e querida irmã, se eu e você queremos viver diante da esperança, a esperança que é eterna, que é capaz de nos libertar das nossas frustrações, que é capaz de nos curar, que nós trilhemos o caminho da humildade diante de Deus. A quarta lição desse texto está aqui no versículo 15. Ele diz assim: todavia, a respeito dele se espalhavam ainda mais. Esse cara tem problema, porque Jesus falou, vai e não fala para ninguém. Mas o que ele fez? Ele foi, saiu, já chegou na praça e falou assim, eu estou curado. E quem te curou? Foi Jesus. Ele desobedeceu a Jesus. Igual nós desobedecemos hoje. Porque agora Jesus mandou para nós, vai e fale. Fale o que eu fiz na vida de vocês. Mas a gente gosta de falar mal dos outros, a gente gosta de falar mal do presidente, gosta de falar mal da política, mas a gente não fala de Jesus e do que Jesus fez em nossas vidas, sim ou não? Você está entendendo? Você está compreendendo o que Jesus fez? Querido irmão e querida irmã, deixa eu te falar algo muito especial nessa manhã. Você não fica incomodado da nossa igreja não está rompendo, não está crescendo? Você não fica incomodado de que as entradas da sua igreja estão cada vez mais caindo? Você não fica incomodado de que a gente tem um patrimônio hoje num local muito bem localizado e que esse patrimônio hoje poderia estar sendo aberto e funcionando todos os dias da semana? Nós poderíamos ter aulas de inglês, aulas de português, aulas de reforço, nós poderíamos ter cursos pré-vestibular aqui, nós poderíamos ter curso de música, nós poderíamos ter um espaço de atividade física para as pessoas, para os idosos, nós poderíamos fazer tantas e tantas coisas, sim ou não? Você não fica incomodado com isso? E sabe por que nós não falamos? E sabe por que nós estamos parados e estacionados? É porque nós estamos vivendo um mundo de frustração. E a gente está no nosso foco da frustração. A gente está tirando os nossos olhos daquele que tem as mãos para nos curar. A gente está tirando os nossos olhos daquele que tem o poder para nos restaurar. A gente está tirando a nossa adoração àquele que é o único digno de ser adorado. A gente está olhando para Jesus e olhando para Jesus e querendo mais de Jesus. E Jesus olha para nós e fala, meu filho, eu já te dei. Eu dei o meu filho por você que morreu na cruz. O que mais você está querendo? Nós estamos sendo influenciados por essa maldita teologia da prosperidade, teologia da positividade, e nós não estamos vivendo o evangelho genuíno de Jesus Cristo. É tempo de abrirmos os nossos ouvidos, abrirmos os nossos corações e entendermos o que Cristo já fez por nós. Pararmos com essa ideia de ficarmos reivindicando prosperidade, reivindicando essas coisas. Essa semana uma grande igreja aqui de Goiânia, 10 carros de polícia pararam na porta dessa igreja, porque ela foi denunciada por estar fazendo lavagem de dinheiro. Uma igreja que está influenciando mentes. E eu tenho certeza que você ouve a rádio dessa igreja. E que você ainda é capaz até de contribuir para esse povo. Mas você não é capaz de entender que aqui é um lugar, um espaço de vida. Um espaço de fidelidade à palavra. Um espaço de fidelidade a Cristo Jesus. Conte o que acontece aqui nessa igreja. Conte o que Deus já fez na tua vida para as outras pessoas. Conte os milagres que Deus já derramou na tua vida. Conte como que você chegou aqui e como você está hoje, do que Deus tem feito na tua história. Não leve um compromisso de qualquer jeito com Jesus Cristo, não. Leve um compromisso verdadeiro no teu peito, na tua vida. Pastor, mas o senhor quer que a gente saia daqui pregando? Eu não, é Jesus. Jesus foi que falou isso para nós. Ide por todo mundo e pregai o quê, irmãos? Pregai o quê?
Falar com fé, pregar o quê? Conta o que Cristo fez na tua vida. Eu era leproso e Jesus me curou. Eu era doente e Jesus me curou. Meu casamento estava destruído e Jesus restaurou. Eu estava sem saber para onde ir e hoje eu sei onde eu estou e para onde eu estou indo. Você está entendendo? Você está entendendo? Nós vimos então a perspectiva de quem é o doente. Nós vimos então a perspectiva de quem é aquele que promove a cura. Nós vimos a perspectiva da cura da doença. Nós vimos a perspectiva agora do que Ele deseja fazer em nossas vidas, que é o nosso testemunho. Testemunhe. Testemunhe para um lá no seu vizinho. Nessa época agora, você mora em prédio? Melhor época para nós evangelizarmos as pessoas é agora. É agora. Pega lá, faz um papelzinho e fala, olha vizinho, se você está tendo dificuldade para fazer as suas compras, eu vou lá e faço as suas compras e trago aqui na porta da tua casa. Faz como um vizinho espírita fez com um casal de crentes aqui da igreja, que ele virou e chegou lá, apertou a campainha e na hora que ele abriu tinha uma cesta de café da manhã lá e falou assim, para que vocês se sintam alegres nesse dia. O que nós estamos esperando? Quem que fez a tua cura? Quem que tem a palavra de vida e quem pode fazer a cura na tua vida? Fala para mim, quem? Quem, igreja? Fala para mim, eu não ouvi. Quem? Fala para mim, eu não ouvi. É Ele que pode. É Ele que cura. É Ele que está nos restaurando. Agora, para mim, a parte mais espetacular desse texto não é a cura, não são as multidões depois indo a Jesus. É Jesus. Olha o que Jesus faz. Mas Jesus retirava-se para os locais solitários e orava. Sabe qual é a grande cura da vida, irmão? Jesus era um pregador. Todo pregador quer falar para as multidões. A gente acha que o grande jogo da vida é o jogo em si. Mas quem já foi jogador de futebol sabe que é o treino que te faz vencedor. E às vezes eu penso o seguinte, é porque não está tendo vida com Deus. E é por isso que nós não estamos crescendo como igreja. Eu penso porque nós estamos ainda extremamente influenciados com a ideia de querer algo de Deus e de não entender o que Deus já fez por nós. É que nós ainda estamos presos e vivendo ainda uma vida dentro de uma ilha de frustração tão grande que nós não somos capazes de entender que Cristo já nos curou, Ele nos tocou, amém, irmãos? Ele nos tocou, Ele está aqui hoje estendendo a mão dEle para te tocar, para me tocar, para dizer para nós, você está curado, amém? Quantos aqui creem nessa palavra? Você está curado, é Jesus quem diz, eu vou te purificar, eu vou te restaurar. Mas olha o que Jesus faz, Ele se retira da multidão, e o que Ele faz? Ele vai orar. E a maior prova de que você é um filho de Deus, é se você se retira das frustrações, da agitação da vida, e vai, como aquele leproso, e prostra-se aos pés de Jesus, e coloca a sua vida diante de Jesus. A maior vitória não é o pódio, nem as conquistas. Nessa vida que a gente valoriza tanto isso,
conquistas e vitórias, aparência e estética. Nessa época que a gente valoriza mais o que os outros vão dizer de mim, a maior vitória, a maior libertação para mim e para você é estar ali diante de Cristo Jesus e agradecer por todas as bênçãos que Ele já fez e tem feito em nós. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você está interpretando o que eu estou te dizendo nesta manhã. Mas eu espero que você possa interpretar da seguinte maneira: existe um Deus que te ama. Um Deus que não mediu esforços para vir até você e te dar o melhor dele, que é o Filho dele, Jesus Cristo. E que Ele não está distante, Ele está com a mão dele estendida para te tocar, para te restaurar, para te libertar das suas frustrações. E para que quando você se levantar daqui, você saia daqui, você possa proclamar: tocou-me, Jesus tocou-me, livrou-me da escuridão, livrou-me dos meus pesadelos e transformou o meu viver. Talvez hoje você precisa de cura física. Jesus pode te curar. Talvez hoje você está aqui, você precisa ser restaurado das suas frustrações. Jesus pode te curar. Esse leproso foi abandonado pela família. Nem na família ele podia estar. Hoje você vai sair daqui, vai levar sua galinhada, vai reunir sua família, vocês vão dar graças a Deus, vão louvar ao Senhor. E ele nem isso podia fazer. E tem gente hoje que está tendo essas dificuldades familiares, por causa de políticas, por causa de opiniões, por causa de coisas assim. Aproveita a vida, meu irmão. Você está aqui para amar. Você está aqui para dizer: Jesus tocou-me e livrou-me de toda a minha escuridão. Se você entende que Jesus está aqui hoje, estendendo a mão dele sobre a sua vida, fique em pé comigo, eu quero orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai, primeiro eu quero te agradecer porque o Senhor me tocou. O Senhor me tirou de um poço escuro e o Senhor me levantou, Senhor. Eu quero te agradecer porque nessa manhã nós podemos aqui nos reunir em Teu nome e o Senhor trouxe as vidas que hoje o Senhor deseja tocar. Por isso, o Senhor que tem todo o poder do universo, possa restaurar o coração, a vida, a visão, a saúde, a inteligência emocional. Que o Senhor possa derramar hoje restauração nas famílias, restauração nos corações, restauração no coração dos pais, restauração no coração dos filhos, restauração, ó Pai. Que hoje o Senhor possa nos tocar e nos transformar e nos libertar. E ao sairmos daqui, possamos entender dessa maravilhosa experiência que o Senhor tem para nós. Andar com o Senhor, intimidade com o Senhor, oração com o Senhor, derramar-se com o Senhor. Toma as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos dizer: em Teus braços é o meu abrigo. Diz isso agora nessa canção.
daquele que nunca me deixou. Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia, Pai. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Aleluia, Deus. Obrigado. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E nunca vai nos deixar, creia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Ele sempre estendendo a mão dele sobre as nossas vidas, queridos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 E assim, ó Deus, nos abençoe e nos guarda. Nos leve em paz para os nossos lares. Pai, eu oro nesta hora pela mamãe do irmão Coqueiro, ó Pai, que está naquele hospital também. Que o Senhor visite a vida da tua serva nessa hora. Que o Senhor fortaleça o teu servo também nesta hora. Que o Senhor nos guarde, nos dê um restante de domingo na tua presença. E que à noite possamos, ó Deus, retornar para continuar te adorando em espírito e em verdade. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho e as preciosas e maravilhosas e santas consolações do Espírito Santo se repousem na sua vida, na sua família, hoje até a volta de Cristo Jesus. Amém.